Olá pessoal, hoje estou por aqui para fazer um pequeno relato de um dos artistas mais notórios de todos os tempos. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Vincent Van Gogh. Quem nunca ouviu falar dele, né? Nascido em 1853, falecimento em 1890, Vincent Van Gogh foi um artista muito além do seu tempo, incompreendido por todos, que só teve o seu reconhecimento merecido após sua morte. Ele deixou um grande acervo de pinturas e de obras que só foram descobertas, muitas delas irreconhecidas, somente após a sua morte. Bom, como trata-se de um breve relato, eu vou tentar resumir algumas coisas mais interessantes a respeito dele. Bom, esse artista viveu em uma época de grande turbulência social daquela época, né? Ele era pobre, ele não tinha condições, sua família era bem humilde, o seu pai era pastor protestante, tanto que em certa ocasião de sua vida ele chega até a estudar teologia e tenta ser pastor, assim como o seu pai e seu avô também tinham sido. Por algum período ele tentou fazer a pregação, mas como não teve muito êxito, ele desistiu e voltou a aplicar-se aos estudos da arte. Bom, então, ele teve uma obra, que é essa daqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, que chama-se Os Comedores de Batatas. Essa obra dele, ele se inspirou em um período no qual ele viveu uma extrema pobreza, mas por própria vontade mesmo dele, porque ele queria se situar ali no meio daquelas pessoas que trabalhavam nas minas de carvão. Eram pessoas muito, muito pobres mesmo, né? Então ele queria viver o mesmo que aquelas pessoas viviam naquela situação, passar pelo que elas passavam e se sentir-se como elas. E acabou inspirando ele nessa obra-prima, que é Os Comedores de Batatas, uma obra valiosíssima. E ao longo da sua vida, além de ter sido um sofredor, um incompreendido, ele passou muitas dificuldades, passou frio, fome. Ele era uma pessoa que não tinha uma saúde muito boa, ele sofria de epilepsia, que então naquela época era uma doença que não era muito bem entendida na medicina, não havia medicamentos, e sim uma certa ignorância a respeito. E pessoas com esse problema que ele tinha na época eram tratadas como pessoas que sofriam de algum tipo de demência, algum problema mental, e eram internadas em sanatórios. Tanto é que ele passou um grande período da vida dele internado em um sanatório. E nesse período em que ele esteve internado no sanatório, ele trocava correspondências com um de seus irmãos, seu irmão mais novo, Theo, que foi o seu irmão e amigo mais chegado que ele teve na vida, no qual ele falava tudo da vida dele. E em relação a isso, tem um livro muito bom, que é Cartas a Theo. Eu recomendo, que é um livro sensacional para vocês entenderem melhor essa questão dessas correspondências que ele trocava com o irmão. Esse irmão ajudou ele até o final da vida dele. Bom, continuando sobre suas obras, eu quero falar também sobre esse trabalho dele sensacional, que é o Quarto de Arles, que é uma cidade que ele morou, né? E essa obra aqui é uma obra muito especial, muito legal mesmo.
E também ele costumava retratar coisas do campo. Ele tinha extrema paixão pelos girassóis, que estava sempre presente de alguma forma nas suas obras. A princípio ele trabalhava muito com as cores tons mais escuros, mas depois de algum tempo ele sempre utilizou o amarelo. Bom, uma curiosidade da vida particular de Van Gogh: ele era um sofredor, ele teve suas paixões não correspondidas, e uma delas se retrata aqui nesse autorretrato dele, no qual foi um período em que ele decepou a própria orelha devido a um relacionamento não correspondido. E ele buscou toda a sua vida retratar os campos, uma beleza inigualável da região onde ele vivia. E aqui temos várias obras. Ele costumava também pintar autorretrato de amigos, dele próprio, enfim. Esse era Van Gogh, um homem muito além de seu tempo, um incompreendido. Mas, graças a ele, temos hoje em dia obras inigualáveis a ser apreciadas por todos. Por enquanto é isso. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar sobre ele, curiosidades, mas vou deixar por uma segunda vez aí a gente dá continuidade sobre o tema Van Gogh. Até mais.